Hey Mandy, you okay? Not really. What's up? I'm going to have a presentation in English, and I don't know if I can do it. Why not? Have 20 people in my class. Excuse me? Have 20 people in my class. Hello guys, seja muito bem-vindo. Eu sou a Teacher Mandy. Eu sou o Teacher Daniel e hoje a gente vai falar de um erro muito comum cometido por nós brasileiros, tudo por conta do nosso lindo e amado português. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença do verbo have pro verbo there be. E se você ficou curioso para saber a versão correta da cena que a gente acabou de mostrar, fica com a gente até o final desse vídeo. Então nós vamos começar aqui explicando para vocês um pouquinho da diferença entre esses verbos, o verbo have e o verbo there be. O verbo have, provavelmente você já deve em algum momento aí na sua jornada do inglês ter escutado falar dele. Ele significa ter e a gente usa mais para o sentido de posse. Uma dica muito infalível que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer, pensa no seguinte, ó, a estrutura da frase com o verbo have é a seguinte: sujeito, que é a pessoa, mais o verbo have e depois um complemento. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. E quem conhece a gente já sabe como funciona. Exemplos reais, para ficar mais fácil de você lembrar dessas frases na hora que você for falar inglês. Combinado? Então, ó, eu tenho um carro. Se eu quisesse montar essa frase em inglês, ela ficaria assim: I have a car. então um detalhe pra gente prestar sempre muita atenção é o verbo have, ele sempre vai estar conectado com um sujeito, tá? Isso é uma característica muito importante do verbo have. E a diferença do uso do português, né? Que aqui no Brasil a gente usa o verbo have, né? O verbo ter, sem sujeito. Em inglês a gente vai sempre usar com um sujeito. É o sujeito que possui alguma coisa. Perfeito. Pode dar um exemplo para complementar? Perfeito. Eu posso simplesmente dizer I have a wife. A beautiful wife. Ganhamos pontinhos com o Teacher Mandy. Maravilha. O outro exemplo também, se a gente quisesse, por exemplo, usar he, she e it com o verbo have no presente, ele sofre uma pequena variação. Ele se transforma em has. Ah, então não fica has não, teacher? De jeito nenhum. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Amanda has a husband. Amanda has a husband. Amanda has a hot husband. Oh. Agora vamos lá, teacher, de volta para a realidade. Vamos imaginar a seguinte situação. Teacher, será que é possível montar uma frase com o verbo have na negativa? Sim, é isso que nós vamos ensinar agora para vocês. Vamos lá, Bom, teacher. eu amo jogar videogame, mas hoje em dia eu não tenho muito tempo para jogar videogame, até porque, como eu falei agora há pouco, sou casado, né? Então, quem é casado sabe como é que funciona. O seu videogame sou eu agora. Haha. Vamos lá. E então o exemplo ficaria assim: I don't have much time to play video game. I don't have much time to play video game. Muito bem, perfeito. Agora vamos lá, falando do verbo there be, teacher Daniel, como que você explicaria de um jeito muito simples para o pessoal entender a funcionalidade, para que ele serve? Maravilha. Então, só pra gente matar esse assunto, o have significa posse. Ele vai apontar que alguém tem alguma coisa. Muito bem. O verbo there be, ele serve para simplesmente a gente possa descrever as coisas. Ah, que interessante. Tá? Ele seria o verbo existir ou o verbo haver. Tá? E aqui no Brasil a gente não usa o verbo existir e haver, a gente usa o verbo ter para tudo. Exato. Né? Quem nunca falou assim, tem praias em Santos, eu moro em Santos, tem praia em Santos, tem tantos alunos na minha sala, mas em inglês a gente não fala assim, né? Muito bem. Então se eu quisesse dizer que em Santos, aqui onde a gente mora, né, em Santos, tem praias, existem praias muito bonitas aqui, eu simplesmente diria There are beautiful beaches in Santos. There are beautiful beaches in Santos. Muito bem. Se eu quisesse dizer, por exemplo, no meu quarto realmente tem uma TV. In English you're going to say, there's a TV in my bedroom. There's a TV in my bedroom. Tá bom, teacher, mas como assim? Tem uma diferença entre singular e plural? Tem sim, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Quando você for falar sobre o singular, uma coisa só, nós vamos usar o there is, ok? Quando forem mais coisas, mais praias, mais cadeiras, mais livros, enfim, mais coisas, no plural, nós vamos usar o there are, ok? Agora eu vou usar um outro exemplo bem criativo aqui, pensando uma coisa aqui nova que nunca Quero só ver. jamais escutou, um negócio top. Inovador. Inovador, top. Vamos ver. Né? Vamos imaginar então que tem um livro na mesa. Quem nunca escutou essa? The book is on the table, table, table. The dog is on the table, table. Então, se eu quisesse simplesmente dizer, tem um livro, existe um livro, né? Há um livro em cima da mesa, eu diria
There's a book on the table. There's a book on the table. Por que there is? Porque tem apenas um livro, tá? E agora se eu quisesse dizer que tem 2 livros em cima da mesa? There are 2 books on the table. Perceberam a diferença? Singular eu vou usar there is, porque só tem um, e o there are, quando tiver mais de um, no plural. Perfeito. Agora eu vou fazer uma misturinha rapidinho aqui, só para ver se você entendeu a diferença entre os dois. Já explicamos aqui o there is, there are. Agora, se eu quisesse dizer, usando esse mesmo exemplo, que eu tenho um livro, para esse caso eu diria I have a book. I have a book, ok? Sujeito, o verbo e o complemento. Percebeu a diferença? Então, se eu quiser citar que existe um livro, há um livro, there's a book. Se eu quiser dizer que você possui um livro, I have a book. Fantástico. Okay? Muito bem. E pode ser que agora você esteja pensando, teacher, tá bom, tá tranquilo, faço molezinha. Mas eu vou fazer fazendo negativa? Dá sim. E olha só que babinha, gente. Você vai pegar o there is e você vai colocar o not depois na sequência. E pode ser que agora você esteja pensando assim, teacher, tranquilo, tá moleza por enquanto. Mas aí, dá pra fazer pergunta com there is e there are? Claro que sim, é isso que a gente vai ensinar agora pra vocês. Ah, legal. Imagina a seguinte situação. A gente tá combinando de viajar. Opa, e a gente vai para um lugar onde a gente não conhece. Primeira pergunta que eu vou fazer para você, porque normalmente quem escolhe o lugar que a gente vai ficar é ela. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: tem ar-condicionado lá? Certeza. Como eu falei essa pergunta em inglês? Is there an AC in the bedroom? Agora imagina que tá tendo uma festa lá embaixo, né? Eu voltei para te chamar. E aí, Amanda, vamos na festa? E você quer saber se vai ter muita gente. Tem muita gente na festa? Como eu perguntaria isso em inglês? Muito bem, para essa situação você vai perguntar: Are there many people at the party? Are there many people at the party? Perfeito. E as negativas? Se eu quisesse, né, negar. Muito bem, gente, agora ficou mais fácil ainda. Você vai pensar assim, ó, there is, vai colocar o not no final. Tudo juntinho vai ficar there isn't, ok? There are, vai colocar o not no final, there aren't. Simples desse jeito e as negativas já estão prontas. Maravilha. Então, se eu quisesse dizer, por exemplo, que onde a gente está indo viajar não tem ar-condicionado, ficaria? Nesse caso, ficaria there isn't an AC. Gente, lembrando de algo importante, fica com a gente até o final desse vídeo para você conferir a cena inicial corrigidinha. E a gente tem uma dica matadora aqui para dar para vocês. Olha, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem o objetivo de se comunicar melhor em inglês, independente se você já estudou inglês alguma vez ou se você está começando agora, né? E quando o assunto é se comunicar, você precisa ter uma mentalidade muito diferente, né? A gente vê muito ainda no inglês tradicional que ele é focado muito em exercício de gramática, aquele monte de livros, mas quando nós queremos falar, a gente precisa falar. Exatamente. Hoje o que a gente fez aqui, a gente ensinou uma estrutura gramatical, mas vocês perceberam que a gente sempre traz essa estrutura gramatical para exemplos reais. Para quê? Para ensinar nossa mente a fazer uso desse conteúdo, que é isso que a gente espera. Então, uma ótima dica é: grave-se. Pega o celular e grave-se usando exemplos reais, né? Sempre simulando que você está conversando com alguém e usando essas estruturas que a gente acabou de ensinar. Perfeito. Tem uma frase que o Teacher Daniel sempre usa, que eu adoro, os nossos alunos estão até já decoraram, já sabem de cor e salteado, que é assim, ó, quando o assunto é aprender frases novas, você precisa saber para que serve e como usa. Então, se você tiver essa mentalidade, pode ter certeza que seu inglês vai começar a evoluir de verdade, tá? Então, lembra disso que a gente falou. Não adianta nada você pegar lá o caderno, poxa, anotei aqui todas as dicas do Teacher Daniel, da Teacher Mandy. Se você não colocar pra fora, não usar a sua musculatura, provavelmente você vai esquecer. Isso vai ser apenas um conteúdo no livro. E o que a gente quer pra você é que você destrave seu inglês de verdade. E aí, pra isso, não tem outro jeito. A gente tem que deixar o livro de lado e praticar. Muito bem. Então, antes da gente ir embora, a gente vai deixar um desafio. Você vai escrever aqui nos comentários pra praticar mesmo. Não adianta nada vir aqui até o final do vídeo e não deixar seu comentário, hein? Nós vamos ficar muito contentes de corrigir um por um. E aí vocês vão deixar um exemplo com o verbo have, mais um exemplo com there is e mais um exemplo com there are. Combinado? Maravilha, gente. Se você gostou desse vídeo, rapidinho, clica aqui nesse botãozinho que você está vendo aqui embaixo. Curte, compartilha, ativa os sininhos também para você ficar sabendo dos novos conteúdos. E, gente, se você não está inscrito no canal, rapidinho, clica aqui e se inscreve. E agora chegou o grande finale. Agora que você já sabe a diferença entre o verbo have e o verbo there be, vamos conferir a cena inicial, como ela ficou corrigida. Hey, Mandy, are you okay? Not really.
What's up? I'm going to have a presentation in English, and I don't know if I can do it. Why not? There are 20 people in my class. Oh, come on. You're gonna nail it.